Olá, profissionais que trabalham com Excel, muito bem-vindos ao canal da MPR Informática e nesse nono vídeo do mini curso de análise de dados, nós vamos falar sobre a correlação entre duas grandezas e como criá-la no Excel. A correlação ajuda a responder numericamente se uma grandeza influencia em outra. Por exemplo, em dias quentes, vende-se mais sorvetes? Em ambientes fechados, as pessoas pegam mais viroses? Pessoas com maior nível de instrução recebem maiores salários? Antes de continuar, peço que você se inscreva no nosso canal e clique no sininho de notificações, porque dessa forma você será avisado quando novos vídeos que te ajudam a usar Excel forem lançados. O gráfico cartesiano que aprendemos na escola, conhecido como gráfico de dispersão no Excel, é ferramenta fundamental na investigação da correlação. A seguinte figura resume bem essa importância. No eixo X são colocados os valores de uma variável e no eixo Y os valores da outra variável. Aqui nós temos vários tipos de correlação. Nesse primeiro caso, perceba que esse conjunto de pontos forma praticamente uma reta. A gente chama de correlação linear porque é uma reta e uma correlação linear forte. Dá para perceber bem essa reta aqui. Outra característica dessa correlação é que ela é negativa. À medida que o valor de x aumenta, o valor de y diminui. Então a correlação é chamada negativa. Esse caso da direita, nós também podemos perceber uma correlação aqui linear, não tão forte como a primeira, então é chamada correlação mais fraca, é linear e é positiva, porque à medida que o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. Nesse terceiro caso, a correlação é não linear. A gente vê claramente que forma uma curva, forma uma espécie de parábola. Isso é uma correlação. Porém, não é uma reta, não é uma linha. Então é não linear. E nesse quarto caso, não dá para perceber nenhuma correlação. Os pontos estão aleatórios. Nós temos pontos baixos aqui no começo, temos aqui no final, temos pontos altos aqui no final, temos pontos altos aqui no começo. Está tudo misturado. Esse é um típico caso em que não há correlação. Para exemplificar, vamos analisar a seguinte situação. Uma rede de lojas de brinquedo deseja saber que tipo de influência as chuvas possuem sobre o número de visitantes que vão até as lojas. Será que a chuva afeta o número de visitas? Então, para isso, ela instalou sensores nas entradas das lojas e registrou o número de visitantes, bem como o índice de chuva, o índice pluviométrico da região. Então está aqui, ó, a medição, o índice pluviométrico em cada região e o número de visitantes na loja. Temos uma tabela com vários dados. Vamos começar a análise criando um gráfico de dispersão. Vamos selecionar o intervalo de B1, que é o índice pluviométrico, até o final, no C75. Então essa primeira coluna, índice de chuvas, seria o X, e essa segunda, visitante, seria o Y. A gente quer saber se a chuva afeta o número de visitas, se o X afeta o Y. Então guia inserir, e o gráfico de dispersão está aqui. Vamos colocar somente os pontos. Vamos posicionar esse gráfico. E podemos observar que há uma certa correlação entre esses dados. À medida que os valores do eixo horizontal vão aumentando, os valores do eixo vertical vão diminuindo. Então aqui os valores do começo estão mais altos, mais visitas, e no final estão mais baixos, menos visitas. E essa correlação parece assumir a forma de uma reta. Em termos numéricos, o Excel disponibiliza uma função chamada correl, cujo resultado está entre -1 e 1. Quanto mais próximo de -1, mais forte é a correlação e ela é negativa, ou seja, quanto mais uma variável aumenta, a outra diminui. Por outro lado, quanto mais próximo de 1, a correlação também é forte, porém ela é positiva, ou seja, quando uma variável aumenta, a outra também aumenta. E quanto mais próximo do valor zero, menor é a correlação. Vamos aplicar essa função na célula G3. Então vamos aqui em cima, igual, correlação, o conjunto de pontos aqui das chuvas, ponto e vírgula,
o conjunto de pontos das visitas. Fecha parênteses, Enter. A correlação é de menos 0,77. É negativa, como nós vimos aqui no gráfico. Ela vai diminuindo à medida que a chuva aumenta. E como esse valor está mais ou menos próximo de 1, a correlação é boa, a correlação é forte. Do ponto de vista do analista, a pergunta que queremos responder agora é a seguinte: como a empresa pode se beneficiar desses resultados? Por exemplo, essa rede de lojas de brinquedos pode optar por instalar mais lojas em shopping centers, onde não tem problema de chuva. Ou ela pode estabelecer um modelo de loja em que sempre há um estacionamento com marquise para proteção contra chuvas. Ou pode dar mais atenção ao comércio eletrônico, ou então pode criar promoções ligadas aos períodos chuvosos. Esse é o papel do analista, entender os dados e apontar soluções. Eu tenho certeza que você já usou a correlação, ao menos intuitivamente, em situações como: se eu comer menos eu vou emagrecer, se eu fizer academia eu vou ficar mais forte. Você já usou correlação alguma vez? Sim ou não? Deixe a sua resposta nos comentários. Se você está interessado em aprender mais sobre o Excel e turbinar sua carreira profissional, entre no site que está na descrição desse vídeo e agende uma aula experimental gratuita. Não custa nada. Se você gostar, pode optar por se matricular nos nossos cursos. Caso não possa fazer por algum motivo, não tem problema. Pelo menos terá aprendido algum assunto novo. Gostou desse vídeo? Então clique no botão de curtir e compartilhe esse vídeo com um amigo, porque assim você vai estar nos ajudando a melhorar o nosso canal. Até o próximo vídeo, pessoal!